Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui, professor Galvão, falando com vocês coisas bonitas da geografia. Então, vamos nessa. Hoje vamos retomar os principais temas abordados nas videoaulas que vocês assistiram até agora, dando uma ênfase no trabalho com os principais conceitos que foram discutidos e trabalhados nessas aulas, né? Portanto, meus caros, hoje é dia de revisão. Pegue seu caderno, ajuste o volume do seu dispositivo, fique confortável e venha comigo, ok? Primeiríssimo lugar, quais serão os conteúdos, portanto, que nós vamos discutir nessa nossa revisão? Revisaremos as temáticas contidas entre as páginas 22 e 58 do seu volume 1 do livro didático. Abordaremos os principais conceitos dos capítulos 2, de demografia, e do capítulo 3, migração na Europa, Ásia e Oceania, ou correntes migratórias, melhor dizendo, na Europa, Ásia e Oceania. Bom, para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de trazer alguns aspectos conceituais, lembrar você, para que você esteja apto aí a compreender diferentes contextos em que essas temáticas aparecem, né? Normalmente, utilizamos muitos números, dados expressos em tabelas, gráficos, mapas, para falar sobre demografia e migrações, né? Mas ninguém vai cobrar de vocês esses dados, né? Essas informações numéricas. O que se espera é que você saiba o que estes dados representam e que fenômenos eles te ajudam a compreender melhor. Portanto, não é preciso memorizar, por exemplo, que 31% dos agricultores europeus têm mais de 65 anos. Sabia disso? Mas o que é importante? Que você relacione este dado ao contexto dessa velha Europa, cuja população envelheceu e que os poucos jovens, em termos proporcionais, não se interessam pela agricultura. Ah, mas vai fazer o que com essa informação? Talvez seja interessante se você talvez planeja trabalhar com as questões do meio agrícola, agrário, quer fazer medicina veterinária, talvez pensou lá no futuro em engenharia agronômica, agronomia, zootecnia. Será que não pode ter uma oportunidade para você se dedicar a esse tipo de atividade na Europa lá na frente? Pensa aí. Então, o importante não é você saber dados e informações, mas você fazer relações, estabelecer relações desses dados, dessa informação, para compreender um dado fato ou fenômeno, né? Com isso quer dizer que demografia não é coisa do outro mundo. Demografia é uma ciência que investiga as populações humanas, nos aspectos como natalidade, produção econômica, migração, distribuição étnica, estrutura etária, sob a perspectiva quantitativa. Então, o dado, a informação, o número, ele é relevante para as pesquisas em demografia. Lembrando que demografia, prefixo demo, significa povo, grafia, escrita, estudo, investigação. Então, quem vai se preocupar e compreender as dinâmicas das populações, do povo, é a demografia. E na escola, uma das áreas que mais aborda essa discussão, sem dúvida, é a nossa linda geografia, mas também outras áreas como a história, a sociologia, que vocês vão ter lá no ensino médio, também abordam essa temática, tá? Os estudos demográficos em geografia sempre vão responder a pelo menos 4 questões principais. A primeira, onde estão? Essa é a primeira coisa que um geógrafo quer saber. Onde está? Onde é? Em que lugar? Então, a localização dos fatos e dados, para nós da geografia, é imprescindível. A segunda, quantos são? Se nós estamos falando de demografia, que tem o quantitativo como algo relevante, é algo que nós também queremos saber. Quantos são? Como são? Como é a estrutura? Como se distribui? Como estão organizados? E por que ali estão? Então, onde, quantos, como e por quê são questões nós da geografia vamos buscar responder, e é isso que a gente espera que você comece a captar, a entender aqui nessa revisão. Então, pensando nessas questões, a primeira temática que a gente vai discutir de maneira mais direta, os aspectos demográficos da Europa, tá?
Bom, o continente europeu possui cerca de 750 milhões de habitantes e sua densidade é de 75 habitantes por quilômetro quadrado. Com essas informações, eu vou querer que você relembre 4 conceitos muito importantes e vamos que a gente vai retomar. O primeiro, população absoluta, e o segundo, população relativa. Então, o que são esses dois? Vocês vão perceber que eles são complementares. População absoluta, ou seja, esse primeiro conceito expressa o número total da população do território. Então, o número geral, quantos tem? Né? Isso, então, é população absoluta. A população relativa, por sua vez, expressa a densidade demográfica, ou seja, como a população se distribui pelo território em quilômetros quadrados. Fechado? Tranquilo? Bom, o terceiro conceito, o conceito de país populoso. O que é um país populoso? É aquele país com o maior número de habitantes. Então, leva em consideração a população absoluta. E, por fim, 4, país povoado. País com, nesse caso, com a maior densidade populacional. Portanto, leva em consideração a população relativa, que vai pensar a densidade demográfica. Essas informações estão contidas para que você contextualize em relação aos aspectos demográficos da Europa, na tabela da página 24, onde vai falar dos países mais populosos e povoados da Europa. Essa discussão também está presente lá nas atividades que depois eu vou passar para você fazer. Então, segura aí. Bom, quando a gente considera a densidade demográfica da Europa, é muito fácil de compreender. Esse mapa é muito simples. Então, observe aí que também está na sua tela. Quando a gente olha para essa representação cartográfica, que mostra a densidade demográfica da Europa em 2015, fica claro que, quando a gente observa as cores ali, quanto mais escuro, como vocês sabem, maior é a densidade demográfica. Então, a maior parte dos países possui uma densidade demográfica acima de 45 habitantes por quilômetro quadrado. Com exceção da Noruega e da Federação Russa, ali, e também um pouco mais baixo a Suécia e a Finlândia, que são países, até mesmo por questões climáticas, a densidade demográfica maior. Isso vale também para a Rússia e esse vasto território que a Rússia possui. Então, a densidade demográfica é mais baixa. Mas lembrando o que é a densidade demográfica, se você não recorda, então é a quantidade de habitantes dentro de 1 quilômetro quadrado. Então, se você pensasse um quadrado de 1 quilômetro, você de lado, né? Imagina que você coloca 1.000 pessoas naquele quadrado que tem 1 quilômetro de lado, você tem a densidade de 1.000 habitantes naquele quilômetro quadrado. Quando a gente fala aqui, está falando de uma média do país, não está falando, claro, dentro de um país, dentro de um território, essa densidade demográfica se distribui e não é homogênea. Então, você vai ter diferentes densidades demográficas dentro de um mesmo país. Vou pegar, por exemplo, o caso dos países, deixa eu ver aqui, que me vem à memória, agora a China. Depois a gente vai estudar sobre a China. A parte do leste da China, ali nas bacias de 2 rios importantes, o Rio Amarelo e o Rio Azul, é a parte mais densamente povoada da China e, portanto, tem uma alta densidade demográfica. Ela já é bastante densa, com bastante população, mas aquelas regiões têm ainda mais população. Ok? Bom, quando a gente fala das questões populacionais, não falamos só também de números e tal, a gente também fala das questões de âmbito cultural. Então, a diversidade europeia, que existe no continente europeu, ela se expressa em vários aspectos, especialmente populacionais e culturais. Né? Inclusive, na diversidade de línguas. Né? De lá, são originários 3 grandes grupos linguísticos que se ramificaram, constituindo-se em diferentes línguas, tanto na Europa como em outros continentes, devido à colonização de outros países. Lembrando, nós brasileiros falamos português, né, por conta da colonização portuguesa. Né? Então, quais são esses 3 grandes grupos que dá para a gente entender um pouco também sobre a distribuição da população no continente europeu? Vamos lá? Latim é o primeiro. Primeiro, porque nós somos a nossa língua de raiz latina, que são o espanhol, o português, o francês, o italiano, o romeno.
E se você olhar no mapa, esses países que eu acabei de citar, essa raiz de línguas latinas, elas predominam no sul e no oeste do continente europeu. Não? Se você observar, esses países estão nessa localização. A outra raiz, ou grupo linguístico importante, é o germânico, e desse grupo a gente conhece o alemão, o holandês e o inglês, que são falados nos países que estão no centro-norte do continente, né? E em outros países também, principalmente aqueles que eram colônias desses países mencionados. Vou pegar o caso, uma colônia mais conhecida da Inglaterra, os Estados Unidos, mas também o Canadá, onde se fala um pouco de francês, numa região, mas o predominante também é o inglês. E, por fim, o terceiro grupo linguístico são os eslavos. Aí a gente tem o russo, o polonês, o húngaro, o búlgaro, entre outros falados no leste europeu, né? Então, portanto, se você pegar esses três grupos linguísticos, será que não dá para a gente fazer uma regionalização do continente europeu? Bom, em termos populacionais, né, em geral, a população do continente europeu possui bons indicadores sociais e econômicos. Em razão desse cenário, uma realidade que se reflete na população de maneira visível é a expectativa de vida, como aparece no mapa que a gente vai colocar na sequência. Ó, veja aí. Veja que as áreas em verde, num tom mais escuro, que são a maioria dos países onde a expectativa de vida supera 80 anos. Então, veja, há uma população que vive bastante, né? Somente os países do leste europeu possuem índices inferiores, em especial os países aí que são ex-República Socialista Soviética, né? E a própria Rússia. O que explica essa desigualdade na expectativa de vida na Europa é sim a desigualdade também econômica que predomina nesses países do leste europeu. Tá? Então, acompanhe comigo lá. O aumento da expectativa de vida também é refletido na pirâmide etária europeia. Quando você for analisar o gráfico de 1950 da pirâmide etária, veremos aquele formato clássico, que deu um nome, inclusive, a esse gráfico, justamente por lembrar uma pirâmide, que é a base larga e um afunilamento e o topo estreito. O que quer dizer isso? A base larga significa que há uma taxa de natalidade alta e a predominância de uma população jovem. Quando a gente percebe no topo estreito, significa que há uma pequena proporção da população idosa representando, com isso, uma baixa expectativa de vida. Né? Atenção para essas informações, porque quando você for fazer várias atividades, e depois vamos estudar outros gráficos de pirâmide etária de outras regiões, eu não vou precisar ficar retomando essa informação. Você vai ler o gráfico e vai entender rapidinho o que ele está representando. Né? Bom, agora, quando a gente analisa o gráfico de 2000, a gente já percebe que a base estreita, né, predomina a população mais representativa do meio da pirâmide, que é a população adulta, mas já aumenta um pouco a população do topo da pirâmide, que é a população idosa. Agora, quando a gente considera as projeções lá para 2050, a gente vai ter um aumento da participação da população com mais de 60 anos. Né? Desculpe, mais de 60 anos. Bom, uma das principais consequências do envelhecimento da população é a pressão que essa estrutura populacional representa em termos de gastos com a previdência, por exemplo. Uma preocupação que ocorre aqui no Brasil. Não sei se você lembra, mas no ano passado o Brasil aprovou uma reforma da Previdência, né, mudando algumas regras da aposentadoria. Assim como ocorre em outros países, há algum tempo, os governos europeus também estão fazendo esses ajustes nas regras de aposentadoria, aumentando a idade mínima. Por outro lado, para aumentar a taxa de natalidade, porque isso se tornou um problema na Europa, como vocês viram, alguns governos hoje em dia estão oferecendo benefícios às famílias, vamos chamar assim, aspas, um auxílio maternidade, como também
até mesmo as licenças maternidade e paternidade são mais estendidas. Só a título de comparação, a lei aqui no Brasil prevê a licença paternidade de 5 dias. A licença maternidade de 4 meses, algumas empresas colocam 6 meses, mas então é só para ter uma comparação. Lá em países como a Suécia, por exemplo, o período de licença maternidade chega a 3 anos. É uma diferença importante, né? Então, são políticas que visam atrair as pessoas para que elas tenham mais filhos. Né? Ok? Isso não fecha, na verdade, isso traz uma síntese do que é a Europa nesse sentido. Quando a gente pensa em aspectos demográficos da Ásia, aí é muito fácil entender um pouquinho essa realidade, apesar da complexidade. Quando a gente considera os aspectos demográficos do continente asiático, a primeira coisa que precisamos lembrar é que estamos nos referindo ao maior continente em termos de área, mas também, e mais importante nesse contexto, o continente mais populoso do planeta. Né? Cerca de 60% de toda a população do mundo vive na Ásia. Ou seja, 6 de cada 10 terráqueos são asiáticos, gente. Então, nesse continente estão os países mais populosos, que com certeza vocês sabem quais são, a China e a Índia. Bom, quando consideramos a densidade demográfica da Ásia, e a gente pega o mapa lá da página 31 do seu livro didático, a gente vai perceber como que essa população está distribuída nesse grande continente. Desconsiderando, olha aí no mapa, desconsiderando as áreas mais ao norte do continente, por exemplo, a Rússia, a Mongólia, o Cazaquistão e alguns países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e Omã, como você pode ver no mapa, os demais países têm alta densidade demográfica. Alguns países, como a Índia, a Coreia do Sul, Japão, entre outros, conforme o mapa, tem densidade demográfica superior a 270 habitantes por quilômetro quadrado. Veja, essa é uma média, mas na prática, vou pegar o caso da Coreia do Sul, como vocês sabem, eu já estive por lá, a Coreia do Sul tem uma densidade demográfica média para o país inteiro em torno de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Mas Seul, sua capital, extremamente populosa e povoada, a densidade demográfica em Seul, acreditem, é mais de 16 mil habitantes por quilômetros quadrados. Então, veja, é uma taxa altíssima essa que a gente vai encontrar lá. Então, bom, e o que esses números todos ainda nos contam, nos ajudam a entender sobre o continente asiático? Diferentemente da estrutura populacional da Europa, na Ásia, quando a gente analisa a pirâmide etária de alguns países, a gente vai perceber que a estrutura populacional desses países é aquela que corresponde à estrutura de um país, ou da estrutura populacional de um país em desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Na base da pirâmide, você vai perceber que ela é mais larga e o topo mais estreito, ou seja, ainda há uma alta taxa de natalidade e uma expectativa de vida não tão alta. Mas esse cenário está mudando, né? Ou seja, então, a alta taxa de natalidade e mais baixa expectativa de vida é típico dos maiores países, dos principais países do continente asiático, com algumas exceções, como aqueles países lá do Extremo Oriente, alguns que eu citei, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Malásia, alguns outros países ali que têm uma expectativa de vida e há uma mudança significativa já nesses índices. Mas quando considero o grosso do continente asiático, é isso que eu acabei de dizer para vocês. Além disso, se destacam no continente asiático algumas práticas que se tornaram muito conhecidas mundo afora, como aquelas utilizadas na China, que são políticas de controle de natalidade. Então, você lembra lá que você estudou, no caso da população chinesa, as políticas de controle de natalidade, aquela política de ter o filho único, vigorou de 1979 até 2015 e interferiram na redução da taxa de nascimentos e também na velocidade do crescimento populacional da China, né? Assim como interferiram também nas projeções
que apontam para a queda na participação das crianças e dos jovens na estrutura da população chinesa. Então, ou seja, de alguma maneira, apesar de tantos outros contextos, a gente não vai aprofundar aqui, é provável que você tenha se apropriado, né, a política de controle da natalidade efetivamente funcionou. No entanto, e funcionou tanto que favoreceu uma mudança cultural, inclusive. Mesmo depois de 2015, em que acabou essa política de controle de natalidade, pelo menos ela na prática, as pessoas continuaram adotando, né? Isso é interessante, porque a população já tinha, digamos, aspas, se acostumado com a ideia, e esses números podem ser percebidos, analisados, quando você pega a pirâmide etária da China na página 34 do teu livro didático. Depois dá uma olhada lá. Vai perceber que a projeção, inclusive para 2050, é a projeção de uma pirâmide parecida com a pirâmide de um país europeu, por exemplo, que vai ter uma base mais menor, um corpo maior e participação da população idosa, mais representatividade lá no topo da pirâmide. Já no caso do crescimento populacional indiano, ali tem um negócio incrível. Há uma pequena redução na taxa de fecundidade em algumas regiões, mas isso é muito discreto ainda. O que predomina, o que se destaca nesse país é o crescimento populacional. Inclusive, a ONU projeta para os próximos anos, 2022, 2023, ali, que o tamanho da população da Índia será superior à população da China. Então, eles continuam crescendo muito acelerada a população indiana. É muita gente lá, né? E outro aspecto que vale destacar desses dois importantes países nesse contexto para a região, para o continente asiático, é as questões da diversidade cultural, né? Engana-se quem acha que esses países são homogêneos culturalmente. Não, não são mesmo. Lá é um caldo cultural, inclusive em vários países, né, naquela região lá. A Índia, por exemplo, só lembrando, é berço de importantes religiões praticadas lá e mundo afora, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo. O sikh, aqueles caras que usam aquelas turbantão assim e tal, esses são os sikhs. Quando a gente vê um na rua, eu confesso que para nós brasileiros nos causa um pouco de estranheza, é muito raro ver um deles por aqui. E os povos oceânicos, né, que se destacam nos povos oceânicos, ou seja, aqueles que habitam a Oceania do ponto de vista populacional, é o continente menos povoado e menos populoso. Né? Menos povoado e menos populoso. Um destaque, claro, vai para a população da Austrália, com cerca de 25 milhões de pessoas, mais ou menos, milhões de habitantes, né? Mas com a menor densidade demográfica. A Austrália é perto de 3 habitantes por quilômetro quadrado, mais ou menos, dado o tamanho do território australiano. Né? Então, a estrutura da população dos principais países da Oceania, ela mostra que é uma estrutura em transição, migrando para o modelo daquela pirâmide europeia, né? Com tendência, ou seja, de redução da população de crianças e jovens e aumento da população idosa. Então, esses são os principais aspectos que se destacam desse contexto. Beleza? Gente, agora a gente vai migrar, né, usando aqui uma metáfora, brincando, para o terceiro capítulo, que vai falar de correntes migratórias nesses 3 continentes, Europa, Ásia e Oceania. Como todos sabemos, migrações são um tema atual, importante, que está na agenda de muitas organizações e governantes mundo afora, especialmente no contexto da Europa e da Ásia. Por quê? Porque é onde esse tema, inclusive, adquire até mesmo contornos dramáticos, sobretudo por conta dos refugiados que fogem em massa das guerras em curso naquele continente. Então, é o caso da guerra da Síria. Né? Então, compreender esse fenômeno é condição necessária para todo estudante interessado em saber como o mundo como funciona. Eu, estudante que quer se formar no ensino fundamental no final do ano, né? Quem quer se formar? Imagino que todos vocês. Então já está organizando a formatura, bora estudar. Lembrando que um ano de estudo é uma maratona, tem que ter fôlego. E tem que ter fôlego e tem que ter concentração e não desistir. Né? E não desista, vamos que vamos. Tá? Então, nesse contexto, vale a pena
vale a pena retomarmos alguns conceitos, e o principal deles talvez seja o conceito de refugiado, tá? Refugiado. São considerados refugiados pessoas que estão fora do seu país de origem pelas seguintes razões: perseguições religiosas, étnicas e políticas. São 3 razões. Religiosas, o cara não pode professar sua fé, não é perseguido, e sofre violência, família sofre violência, o cara tem uma loja, os caras vão lá tacar fogo na loja, entendeu? Então, perseguição religiosa. Étnica, isso aí acontece lá, os curdos, por exemplo, vivem correndo para lá e para cá, porque são perseguidos, né? E também políticas, o cara, nos estados ditatoriais, por exemplo, não permite que o cara expresse uma opinião contrária deles. Outra condição é por conflitos armados e violência. É o caso da Síria, conflito armado, então refugiado. Pessoas se refugiam correndo da guerra. Não tem outro jeito, tem que sair, tem que fugir, né? E violência, isso acontece na Ásia, lá com, por exemplo, o Estado Islâmico. Não está tendo uma guerra, mas os caras estão tocando terror lá, são violentos pra caramba, pega populações lá, as pessoas fogem de medo da violência, medo de serem mortos, medo de serem decapitados e todas aquelas atrocidades que às vezes a gente escuta falar por aí. Além disso, graves violações dos direitos humanos, e entre eles a fome é um exemplo. Então, é considerado refugiado o cara que foge da fome, né? Isso não é tão marcante no continente asiático, mas é também importante, mas talvez é uma coisa mais comum no continente africano. Bom, pensando nas correntes migratórias, a Europa é um continente que tem migrações constantes a todo tempo. Então, nesse espaço ocorreram muitos deslocamentos populacionais no decorrer da história. E os principais deles que ocorreram são os seguintes. O primeiro, em relação à Revolução Industrial, causando o crescimento das cidades devido à migração campo-cidade. Então, já falamos sobre isso. Depois, a necessidade de muita mão de obra para reconstruir os países europeus depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Muita gente também para reconstruir. Nessa hora, eles acolhem todo mundo. Depois que a coisa melhora, aí fica mais complicado, né? Não, mas ok. Perseguições políticas, étnicas, religiosas, também são razões que motivaram migrações. Lembra lá as questões das guerras dos Balcãs, não faz muito tempo, lá na década de 90, é um exemplo. E por último, as desigualdades econômicas, principalmente nos países do leste europeu. Então, é só lembrar aquele mapa de migração interna da Europa, a saída dos imigrantes dos países do leste europeu para a Europa Ocidental. Então, essas são as principais razões dessas correntes, desses fluxos migratórios, que causam, evidentemente, tensões, conflitos e desafios, né, em toda a Europa. Um deles é a xenofobia, algumas delas justificadas pelo medo do terrorismo, isso a gente abordou também durante as aulas. A questão do racismo e do culturismo não é o mais racismo ligado à questão biológica, mas é um racismo de raiz cultural, querendo colocar uma cultura mais valorosa que a outra, uma em cima da outra, uma melhor que a outra, né? E outra questão importante nesse contexto é o espaço Schengen, que permite a fluidez dentro do seu território, mas coloca barreiras rígidas, fronteiras rígidas, controles rígidos nas fronteiras externas. Então, esse é o outro foco que você tem que tentar ficar atento. Em relação à Ásia, as principais correntes migratórias, lembra que não podemos esquecer que o Oriente Médio está localizado na Ásia, e esse foco de tensão e de alguns conflitos e guerras, inclusive os mais recentes. Então, trata-se, lá é tudo superlativo na Ásia, não é? Do continente com o maior número de imigrantes no planeta, e destaque recente para o Afeganistão e o problema na Síria, né? E os principais destinos desses migrantes que saem do continente asiático são América do Norte, Europa e Oceania, com destaque para esses 2 primeiros, né? E então, portanto, quando a gente considera fluxos externos, são esses países. Os fluxos internos, a migração para o Extremo Oriente e para o Oriente Médio. Normalmente, essas migrações internas, com exceção, raras exceções, se dá para os trabalhadores de mão de obra não qualificada
esses trabalhadores que vão atuar, por exemplo, na construção civil e erguer Dubai lá, que saiu do meio do nada, da areia, do deserto lá, e é hoje uma grande cidade, mas não só Dubai, Abu Dhabi e outra cidade, Doha lá no Catar, e por aí vai. Então, esse fluxo interno predomina esse tipo de migrante, esse migrante não qualificado. E quando é qualificado, eles pegam lá, vão pinçar aqueles cérebros que também existem nessa região, o pessoal de Bangladesh, os indianos, os engenheiros lá, migram aí para outros lugares do planeta, inclusive para o Extremo Oriente. E a Oceania, né, para a gente já ir finalizando essa aula, um pouco mais extensa, porque é bastante coisa para a gente revisar, né? Principais correntes migratórias da Oceania, lembrem aquele corredor bilateral na Austrália e Nova Zelândia. Né? Então, a troca de migrantes que saem da Austrália para Nova Zelândia, da Nova Zelândia para a Austrália. Então, a gente ressalta que esse continente é centro de atração de imigrantes. Né? Isso significa que eles vão atrair, principalmente a Austrália e a Nova Zelândia, tem a porta aberta, mas não é para qualquer migrante, para aqueles trabalhadores bem qualificados. Então, e para eles, inclusive, são concedidos benefícios. Para não qualificados, não se arrisque, não vá para lá, você vai bater com a cara na porta, eles vão mandar você de volta para casa. Bom, calma lá, tem lição. Beleza? Bom, se você ainda não respondeu as questões do caderno de atividades, a hora é agora. Então, bora começar. Quero que você pegue o caderno de atividades e faça as atividades da página 10 até a página 28. Né? Você vai perceber que são questões diversificadas, mas você vai notar que várias delas abordam leitura de gráficos, inclusive pirâmides etárias e mapas. Se você se ligou nas aulas, se você se ligou nas dicas que a gente deu nessa aula, tenho certeza que você não terá dificuldade para responder essas questões. Lembra ainda que as atividades mais complexas serão explicadas na nossa live referente a esta aula. Beleza? Muito obrigado por estar comigo durante esses 30 e poucos minutos de aula. Desculpa por me estender um pouquinho mais, mas justamente para poder contemplar as discussões contidas em todos esses dois capítulos inteiros. Beleza? Bons estudos e espero você na próxima aula. Tchau!